Posso fazer uma pergunta pro meu Claro. padrinho do meu filho, meu compadre? Compadre, Então tá. Eu tenho uma. Você falou agora há pouco, né, que seu pai começou e de repente seu pai colocou você na equipe. Olha, pinta 200 capacetes de skate na época, tudo. E você está falando tudo isso de uma maneira tão simples como pintar um capacete, fosse simplesmente pintar uma Não, parede. não era simples. Não, não é Não é simples, não é simples, nada deixa eu te contar. simples, porque assim, eu já vi o processo que vocês fazem, é um talento É que vocês demorado, têm, não só demora, mas assim, é um Não, talento e para precisa- pintar uma é. coisa de uma forma redonda, que é mais difícil ainda, você ter a simetria, tudo. Como é que você começou a ter esse negócio de artista, porque isso é uma arte. Como é que você já mexia com o mais ou menos, desenho? eu vou Como é te que começou explicar. isso para você? Pra você ter uma ideia, os meus trabalhos são focados em geometria. É tudo com ordem, com tema geométrico, então simetria e tudo mais. Quando eu estava no ginásio, eu recebia a prova de desenho, eu entregava em branco e ia embora. Ué? Não sabia desenhar nada. Quando eu quis aprender, em 2 meses eu estava dominando. Meu avô também me ensinou muita coisa, não só o meu pai. Porque o meu pai ele tinha que correr com as coisas, então às vezes ele faz nem aí, tempo. daqui a pouco eu volto. Você está errado, faz de novo que é assim, tá, corrige. E muita coisa eu fui descobrindo. Isso que é legal, porque se você pegar, Sozinho. dar o peixe pro cara, o cara não vai aprender a pescar. Então eu tive que quebrar um pouco a cabeça, que o meu pai tinha o dom natural, conhecia tinta, conhecia pintura, então ele foi tocando para frente. Eu tive que me adaptar, né, e aprender. Eu acho que aprendi bem, mas assim, não foi, porque eu era muito jovem, então quando você quer fazer um negócio, quando você é jovem e quer fazer um negócio, você aprende muito rápido, entendeu? É Então difícil, viu? eu comecei a criar processos para o negócio andar mais rápido, né? Então, detalhe de molde, de desenho, para fazer dos dois lados, a simetria, que era importante, porque você tinha que desenhar e ir medindo um lado, medindo. Enfim, eu fui criando algumas coisas para facilitar, né? Muita gente me deu dica, né? Meu avô me deu muita dica. Nessa época, até 80, meu avô ficava junto. Então, ele dava umas dicas. Meu avô não teve estudo nem nada, mas ele trabalhou com edificações, era mecânico, sabia mexer com medidas e tudo mais. E, enfim, eu queria aprender, queria estar no meio. Eu nunca falei, eu quero pilotar. Tinha o carro de corrida, ficou lá, anos jogado lá. Nunca teve interesse. Eu não, eu queria aprender, eu queria estar no meio. Sim, eu queria sim. estar no meio de corrida, porque eu sou um fã de corrida desde criança. Desde os 6, 7, 8 anos, eu lia 4 rodas, lia autoesporte. Eu gostava do negócio, entendeu? Eu gostava de ir na pista, como gosto até hoje. E aqui a gente tem na mesa, né, alguns pilotos que Sim. passaram aqui. Então, aqui aponta aí o dedo para os capacetes aí que você... Tem o do Raí ali, que ele falou que foi o começo da conexão entre vocês. Aí do lado tem o capacete do Rubinho, que hoje Tem. o capacete do Rubinho, assim como o capacete do Ayrton Senna, que vocês da CID são os únicos autorizados a Sim. fazerem réplicas, que as pessoas interessadas podem entrar o quê? No site do CID? É só entrar no site, lá tem um caminho para Tem o caminho. E comprar. agora tem a réplica do Rubinho Tem também, do né? Que é Rubinho, outro tem cara do que fez Piquet, história tem do aqui. Emerson, né? Esse do Rubinho é da primeira vitória dele, 2000. em 2000, de Ferrari, Hockenheim. Uma corrida memorável, né? Que ele largou em 18º e ganhou a corrida. Foi Esse demais. do lado aqui. E de Isso quem aqui que eu é? trouxe, é do Emerson, mas vocês podem notar o visor dele e o peso do capacete. Por isso que Pega os na caras- mão, já que é pesado, Ó. faz uma força aí. Não dá pra exprimir isso aqui, explicar. Mas é tipo 60% mais pesado que um capacete de hoje em Olha a dia. imagem atrás de você aí agora, ó. Olha o capacete aí na cabeça do piloto, talvez o mais importante para nós, né? Esse que abriu as porteiras ele, da Fórmula 1 para os pilotos brasileiros. O dia que da eu fui Fórmula falar Indy. com esse cara aí a primeira vez, foi difícil. Emociona, porque né? Era porque eu falo sempre que na época, no Brasil, né? Era Roberto Carlos, Pelé e esse Emerson. homem aí. Eram os 3 caras que, sabe, os bacanas do Brasil eram esses 3 aí.
Nossa, e foi demais. Meu pai foi lá, ele viu a pintura do Ingo e chama o cara aí. Daí O Emerson viu a pintura do Ingo. Então, o Ingo foi correr na Fittipaldi, acho que foi em 77. E aí ele chegou lá com o capacete, né? Pintado Pôs lá por pro vocês. cara, daí, nossa, capacete bonito, pintou na Inglaterra? Não. Como não? Ah, um cara aqui de Santo Amaro aqui pintou. Meio longe Chama da ele Inglaterra. aqui. Daí o Ingo ligou, o Ingo ligou e chamou o Cid lá, né? E o Cid foi tremendo. O Emerson, como? Daí foi lá e... Então, em 3, 4 anos, a gente tava pintando o capacete de um bicampeão mundial. E esse carro aqui, ó a bandeira. Também esse carro foi a gente que pintou. Bandeira ali com movimento, né? Como se tivesse... Que ele adorava, meu pai adorava a bandeira. Não, os fazer essas efeitos que coisas. vocês inventaram nesse próprio capacete do Emerson de quase 50 anos atrás, isso aí é uma coisa que não existia no mundo, né, Alan? Tô falando besteira ou não? Não tinha. Não tinha no Quando mundo esses efeitos, meu né? pai se inspirou num artista plástico, pintava quadros, tudo, um italiano chamado Vasarely. E ele não fazia exatamente isso, mas fazia coisas desse tipo. Eu tenho o livro desse cara, é fantástico. E esse capacete aí, por exemplo, quando eu falei de sistemas que eu fui recriando, para fazer esse efeito aqui, né? Eu levaria, na época, 1 dia e meio, 2 para fazer. E eu fui criando sistemas para fazer em 40 minutos. Olha que legal. Caramba. Entendeu? Mas coisa, né? Meu pai faz isso aqui, eu ia lá fazia como? Eu fiz, você não pediu para fazer? Fiz. Então era isso daí, foi uma agilidade que eu dei. Não é que eu era melhor. Depois que ele viu eu fazer, então daí ele fazia igual, entendeu? Que legal. Não só, mas sob orientação dele. Eu nunca fiz nada fora disso, né? Mas aprendi e fui colocando, tinha a parte comercial minha que era importante e enfim, e assim a proximidade com os pilotos, né? Aí você conheceu muita gente, né? Tem gente que eu nem precisava ter conheço. conhecido. Nem todos foram Tá ali, flores. nem todos, nem todos.